Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Na nossa sequência do nosso estudo nos crimes contra o patrimônio, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar o crime de extorsão. Essa aula, pessoal, ela nem é fragmentada em várias partes, porque, na verdade, o crime de extorsão ele é um pouco mais singelo, um pouco mais simples de ser estudado, quando nós o comparamos com o crime de roubo e o crime de furto. Então, veja que aqui, o crime de extorsão, ele possui uma palavra-chave que é a peculiaridade que o diferencia do crime de roubo. Então, veja que na extorsão, nós trabalhamos com o verbo do tipo, que é constranger. Mas aqui, veja, embora o emprego do constrangimento ele seja característico tanto do roubo quanto da extorsão, veja que na extorsão a nossa palavra-chave essencial é denominada de colaboração. Como assim colaboração? Ora, no crime de extorsão, a colaboração da vítima ela é imprescindível para a obtenção da vantagem indevida. Enquanto que no roubo existe ali o constrangimento manifestado através da violência ou da grave ameaça, aqui, por outro lado, na extorsão, embora nós tenhamos esse constrangimento exercido ou sob violência ou sob grave ameaça, na extorsão, o autor do crime necessariamente precisa da colaboração da vítima para a obtenção da vantagem. Então, veja aqui, no crime de extorsão, a colaboração da vítima, é imprescindível. É imprescindível. Ela é indisponível. Ela é para que nós tenhamos, para que o agente tenha a obtenção da vantagem devida. Então, veja aqui, enquanto que no crime de roubo, daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro, no momento em que eu colocar aqui a transcrição do artigo para você. Mas veja que, enquanto no crime de roubo também existe ou o emprego da violência ou o emprego da grave ameaça, no crime de roubo, o nosso verbo do tipo é subtrair. E aí, veja que no crime de roubo, quando a vítima ela não deseja colaborar, o agente, por si só, ele consegue obter a vantagem econômica. Agora, no crime de extorsão, não. Embora o agente possa se utilizar da violência ou da grave ameaça para poder consubstanciar essa vantagem, além disso, é necessário que haja a colaboração da vítima. Então, veja que aqui no artigo 158, nós vamos trabalhar, portanto, com o verbo do tipo, que é constranger. E aí, veja, mediante violência ou grave ameaça, ou seja, o constrangimento, que é o verbo do tipo, ele vai se revestir ou da modalidade violência ou da modalidade grave ameaça. Veja, além de tudo isso, o intuito de obter para si ou para terceiro vantagem econômica indevida. A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, veja que aqui nós guardamos uma complexidade de ofensa a bens jurídicos tutelados. Por quê? Porque nós trabalhamos aqui, ao mesmo tempo, com bem jurídico tutelado, liberdade individual,
Mas qual objeto jurídico tutelado? Patrimônio. Ora, na medida em que o meu verbo do tipo é constranger, ora, se eu vou constranger alguém a fazer, tolerar que se faça, ou a deixar de fazer alguma coisa, isso, quando não é vinculado ao interesse econômico, por si só, já caracteriza um crime, que é o crime denominado constrangimento ilegal. E aí, veja que quando eu tenho no contexto, associado a esse constrangimento, um interesse patrimonial, aí sim nós estaremos diante do crime do crime de extorsão. Então, veja que, assim como no latrocínio, em que nós estudamos na aula passada, que nós temos vida com patrimônio, assim como no roubo qualificado pela lesão corporal grave, em que nós temos integridade física e patrimônio, aqui na extorsão também nós temos liberdade individual, porque, veja, se a vítima ela é constrangida e se a colaboração ela é imprescindível para a obtenção da vantagem econômica, significa dizer que a vítima, ela, como colabora, vai colaborar de alguma forma, deixando de fazer algo ou fazendo alguma coisa. Então, veja que a base, na verdade, é esse fazer ou deixar de fazer, já que a essência do crime da extorsão é justamente a colaboração. E aí, veja, associado a esse constrangimento, nós temos a obtenção indevida de vantagem econômica. Veja que a pena aqui do crime de extorsão é exatamente igual à pena do crime de roubo simples. Mas nós temos aqui, além da questão da colaboração da vítima, uma outra especialidade, uma outra essencialidade no tocante ao crime de extorsão, que é o seguinte: no crime de extorsão, e a gente vai ver isso depois nos slides, prevalece na doutrina majoritária que se cuida de um crime formal, de modo que essa obtenção indevida da vantagem econômica, ela não é exigida para que se tenha caracterizado a consumação do crime. Então, veja que esse é o outro diferencial principal entre o roubo e a extorsão. Enquanto que na extorsão é necessária a colaboração da vítima, na extorsão nós estamos diante de um crime formal, na medida em que, embora o tipo penal incriminador ele traga o resultado naturalístico, esse resultado ele é dispensável para fins de consumação, e no crime de roubo nós vimos nas aulas anteriores que se cuida de um crime material. Então, veja que essas são as duas principais diferenças entre o crime de extorsão e o crime de roubo. Então, veja, só para a gente entender um pouquinho a sistemática em um caso prático. Então, por exemplo, se você vai até o caixa eletrônico, você já sacou a quantia pretendida, guardou esse dinheiro. Suponhamos que, nesse instante, ainda dentro do caixa eletrônico ali, né, do estabelecimento bancário, você é surpreendido por uma pessoa que ostenta uma arma de fogo e determina que você lhe entregue determinada quantia de dinheiro. Veja, nessa hipótese, nós estamos diante de um crime de roubo. Por quê, gente? Porque, veja, se você se negar a pegar o dinheiro que você já acondicionou, já guardou, o ladrão vai lá e ele vai pegar de você. Ele não precisa da sua colaboração para obter essa vantagem econômica. Claro que nessa minha narrativa, o fato de você colaborar com ele, entregar a quantia que ele deseja, facilitou para ele a prática do crime. Agora, se você se nega a essa colaboração, ela por si só não vai impedir a consumação do crime.
Porque, veja, o nosso verbo é subtrair, e para que o autor do crime assim o faça, ele não depende da sua anuência ou da sua colaboração. A sua anuência ou colaboração pode até facilitar a consumação do roubo, mas veja, ele não precisa de você para consumar. Agora, se nesse mesmo exemplo, ao invés de exigir a quantia em dinheiro que você já sacou, se esse ladrão determina que você efetue o saque para que ele pegue o dinheiro, veja, nesse caso, nós estamos diante de uma extorsão. Por quê? Porque se você se negar, disser, não, eu não vou fornecer a senha, ou não, eu não vou digitar a senha, de nenhuma outra forma, ele vai conseguir obter essa vantagem econômica indevida. Então, veja que ele precisa de você, necessita da sua colaboração, não tem como ele dispensar a sua colaboração para que ele possa obter essa vantagem econômica indevida. Então, veja que esse é o principal diferencial com relação ao crime de roubo. E veja, nesse meu último exemplo, o simples fato dele anunciar e determinar que você saque, veja, isso por si só já consumou o crime de extorsão, de acordo com a doutrina majoritária. De modo que se, após o anúncio, ou após o constrangimento, policiais chegarem e efetuarem uma prisão em flagrante, tá? Esse agente ele será responsabilizado criminalmente pelo crime de extorsão em sua forma consumada, ok? Então, veja que, para você que está aí com o material acompanhando a aula, ou que vai dar uma olhadinha depois, eu trouxe aqui os diferenciais básicos entre o roubo e a extorsão. Então, veja, para você agora aí na tela pode ficar um pouco embaçado, porque a letra, né, ela é um pouco menor, mas veja, no roubo, o ladrão subtrai, o ladrão busca vantagem imediata, a colaboração da vítima é dispensável, embora ela possa ocorrer, e o mal prometido à vítima é iminente, ou seja, está para acontecer a qualquer momento naquele contexto delitivo. E aí, veja, na extorsão, por outro lado, o extorsionário ele faz com que alguém entregue para ele a vantagem indevida. O agente busca uma vantagem futura. Por que futura? Ora, porque ainda alguém vai fazer ou deixar de fazer algo para, a partir daí, ele obter essa vantagem econômica indevida. A colaboração da vítima é indispensável. E o mal prometido, ele é um mal futuro. Então, veja aqui, dentro desse contexto, portanto, nós trabalhamos com esses dois requisitos principais. Então, o que acontece? Essa vantagem econômica aqui, então veja, indevida vantagem econômica, ela é mais abrangente também do que o patrimônio da forma como ele vem tutelado no crime de roubo. Por quê? Porque no crime de roubo, nós trabalhamos com bem imóvel. Então, portanto, aqui é diferente do roubo, porque é um pouco mais restrito no roubo. Nós trabalhamos com bem imóvel. Aqui não. Aqui é qualquer vantagem econômica indevida. Então, isso aqui é mais abrangente que o bem imóvel objeto do roubo e também objeto do furto. Então, por exemplo, ora, vantagem econômica consistente em transferência de ações em uma bolsa, né? Uma bolsa de ações. É válido? É extorsão. Isso poderia ser objeto de roubo ou furto? De certa forma, não, porque aqui nós trabalhamos só com bens móveis, tá? Agora, veja. E, por exemplo, professora, se essa vantagem ela não for econômica, for simplesmente uma vantagem. Ora, se não for econômica, não vai restar caracterizado o crime de extorsão.
Por exemplo, se for uma vantagem sexual. Ora, se for uma vantagem sexual, por exemplo, mediante emprego de violência, estupro. Concordam? Porque, veja, constranger alguém mediante violência a obter indevida vantagem econômica para caracterizar a extorsão. Se é para obter uma indevida vantagem sexual, nós vamos ter, mediante emprego de violência, nós vamos ter um crime de estupro, por exemplo, artigo 213. Ou muita... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar mais uma isolada da professora Laila, a nossa querida professora Laila, especialista em direito penal, processo penal, e ela gravou com a gente um módulo bem específico, que são os crimes contra o patrimônio, né? Crimes contra o patrimônio, roubo, furto, né, extorsão e assim por diante. Ela bate crime a crime nas suas videoaulas, de crime a crime nesse curso, nessa isolada professora Laila, acesso durante 30 dias aí, e investimento aí, você tem um investimento aí de R$20 aí, e você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.